No dia 17 de junho de 2015, um nome ficou gravado na história americana por seus atos de ódio e violência. Ele se tornou conhecido como supremacista branco, neonazista e assassino em massa. Sua atrocidade chocou o país quando ele realizou um tiroteio na igreja de Charleston, na Carolina do Sul, tirando a vida de 9 pessoas inocentes. Hoje, vamos falar do caso de Dylann Stormy Roof, o atirador de Charleston. Dylann Roof nasceu em Columbia, Carolina do Sul, e teve uma infância marcada por turbulências familiares. Seus pais, Franklin Bennett Roof e Amelia Amy Cowles, se divorciaram, mas houve uma breve reconciliação antes de seu nascimento. Roof tinha 2 irmãos e foi criado principalmente por sua madrasta, Paige Mann. A família mudou-se várias vezes, morando principalmente na Carolina do Sul, mas também passando um tempo temporário nas Florida Keys. Roof apresentava comportamento obsessivo-compulsivo enquanto crescia, com uma fixação em germes e no corte de cabelo. Durante o ensino médio, ele demonstrou interesse em fumar maconha, chegando a gastar muito dinheiro com isso. Ele frequentou diversas escolas em 2 condados da Carolina do Sul, enfrentando dificuldades acadêmicas e repetindo a 9ª série. No período que antecedeu o ataque, Roof alternava entre as casas de seus pais e ocasionalmente morava com um amigo e sua família. Ele passava seu tempo usando drogas e ficando bêbado. Roof havia trabalhado como paisagista, mas abandonou o emprego antes do trágico evento. Seu isolamento social era evidente, e seu tio materno expressou preocupação com a falta de emprego e interações sociais significativas. Roof cortou contato com sua madrasta após o divórcio de seus pais e não respondeu ao convite para o casamento de sua irmã. Apesar de seus comentários racistas, algumas pessoas que o conheciam na escola afirmaram que ele tinha amigos negros. Essa contradição, desconcertante, levanta questões sobre a complexidade da mente de Roof e como o ódio pode coexistir com relacionamentos aparentemente contraditórios. A infância conturbada de Dylann Roof nos oferece uma visão incompreensível de como circunstâncias familiares e problemas emocionais podem levar a um caminho trágico. Essa narrativa sombria destaca a importância de abordar questões sociais e de saúde mental em nossa sociedade para prevenir futuros atos de violência. Dylann Roof, o autor do ataque à igreja de Charleston, tinha um histórico policial anterior que levanta questões sobre como suas ações foram tratadas pelas autoridades. Nos meses que antecederam o ataque, Roof teve 2 prisões e um incidente que foi investigado, mas não foi preso ou acusado. Em fevereiro de 2015, Roof foi preso por posse de drogas após ser encontrado com tiras de Suboxone, um medicamento prescrito para transtornos de uso de opioides. Ele também foi proibido de frequentar um shopping center por 1 ano. Em março do mesmo ano, Roof foi investigado por vadiagem após ser encontrado em seu carro perto de um parque. Durante a abordagem policial, um apoio de antebraço para um rifle semiautomático foi encontrado em seu veículo, mas ele não foi acusado, pois era legal possuir esse item na Carolina do Sul. Em abril de 2015, Roof foi preso novamente por violar a proibição de entrar no shopping center. A proibição foi estendida por mais 3 anos. Esses incidentes levantam questões sobre a forma como as acusações foram registradas e se as autoridades poderiam ter agido de forma diferente para evitar o ataque posterior. De acordo com as declarações do então diretor do FBI, James Comey, a prisão inicial de Roof foi erroneamente registrada como um crime grave, o que teria exigido uma investigação mais aprofundada para verificar sua aptidão para comprar armas de fogo legalmente em uma acusação de contravenção, o que pode ser levado a um erro de entrada de dados. Comey afirmou que Roof poderia ter sido proibido de comprar armas com base em uma lei que proíbe usuários ilegais ou viciados em substâncias controladas de possuir armas de fogo, mas há debates sobre se a acusação de posse de drogas de Roof se enquadraria nessa definição. Esses contatos anteriores com a polícia levantam questões sobre a eficácia do sistema de justiça e como as informações foram tratadas, destacando a importância de uma abordagem mais rigorosa para evitar tragédias futuras. Em 17 de junho de 2015, ocorreu um terrível tiroteio na Igreja Episcopal Metodista Africana Emanuel, em Charleston, Carolina do Sul. Durante um estudo bíblico na igreja, um homem branco chamado Dylann Roof abriu fogo, tirando a vida de 9 pessoas.
Ruth, que estava desempregado na época, vivia na área predominantemente afro-americana de Eastover. A motivação por trás do ataque é perturbadora. Ruth expressou opiniões racistas e manifestou apoio à segregação racial dos Estados Unidos. Ele falava sobre matar pessoas e até mencionou um plano de atacar uma universidade. Embora seus comentários não tenham sido levados a sério, fica claro que ele estava perturbado e com uma mentalidade violenta. Fotos em suas redes sociais mostram Ruth usando símbolos associados a movimentos supremacistas brancos. Ele também era conhecido por exibir uma placa de licença como uma bandeira confederada em seu carro. Sua intenção era iniciar uma guerra racial e causar conflito na sociedade. Após o ataque, Ruth confessou seus crimes às autoridades e revelou que quase desistiu da sua missão quando os membros da igreja foram gentis com ele durante o estudo bíblico. É difícil entender como alguém pode nutrir tanto ódio e cometer um ato tão terrível contra inocentes. Procuradores federais afirmam que Ruth se radicalizou por conta própria, principalmente através da internet, e não por meio de associações pessoais com grupos supremacistas brancos. Isso destaca o poder danoso do extremismo online e a importância de combater o discurso de ódio e a radicalização nas plataformas digitais. O tiroteio na igreja Emmanuel em Charleston foi um trágico exemplo de violência motivada pelo ódio racial. É fundamental continuarmos lutando contra o racismo e promover a inclusão e a igualdade em nossa sociedade. Após o terrível ataque, a polícia tratou o incidente como um crime de ódio e o FBI foi chamado para ajudar na investigação e captura do responsável. No dia seguinte ao ataque, às 10h44 da manhã, Ruth foi capturado durante uma abordagem de trânsito em Shelby, Carolina do Norte, a cerca de 394 km do local do tiroteio. Durante a prisão, uma pistola calibre .45 foi encontrada em seu carro, mas não ficou imediatamente claro se era a mesma arma usada no ataque. A captura de Ruth foi possível graças a uma denúncia de uma motorista chamada Debbie Stills, de Gastonia, Carolina do Norte. Ela reconheceu Ruth dirigindo um Hyundai Elantra preto com placas da Carolina do Sul e uma decoração de para-choque com 3 bandeiras dos Estados Confederados da América, conforme mostrado em imagens de câmeras de segurança divulgadas pela mídia. Ela ligou para o seu empregador, que entrou em contato com a polícia local, e seguiu o carro suspeito por 56 km até ter certeza de que as autoridades estavam se aproximando para efetuar a prisão. A meia-irmã mais velha de Ruth também o denunciou à polícia após vê-lo nas notícias. Ruth foi preso e interrogado por agentes do FBI. Ele afirmou que tinha intenção de viajar para Nashville, Tennessee, quando foi preso em Shelby. Inicialmente, Ruth não acreditava nos interrogadores quando foi informado de que o número de mortos em seu ataque era 9 pessoas, pensando que o número de vítimas era menor. Ele expressou sentimentos de remorso ao descobrir o verdadeiro número de vítimas. Os interrogatórios realizados após sua prisão revelam que Ruth planejou o ataque por cerca de 6 meses, pesquisando a Emmanuel AME Church e escolhendo-a devido ao seu significado na história afro-americana. I went to that church in Charleston and I did it. Did what? Well, I mean, I know it's tough sometimes to say. It's not that I don't want to say it because I don't want to make myself seem guilty. I just don't really like saying it. So did you shoot him? Yes. What kind of gun did you use? A Glock 45. Em 20 de junho de 2015, um site registrado em nome de Dylann Roof foi descoberto, chamado LessRhodesian.com. O site continha fotos de Roof posando com uma arma de mão e uma bandeira confederada, além de símbolos neonazistas. O site também incluía um manifesto escrito por Roof, no qual ele expressava suas opiniões sobre diferentes grupos étnicos, como negros, judeus, hispânicos e asiáticos orientais.
Ruth afirmou que foi despertado pela cobertura do assassinato de Trayvon Martin. Ele alegou que os crimes de negros contra brancos estavam sendo ignorados pela mídia. Além disso, Ruth realizou visitas a locais históricos relacionados à escravidão, como Sullivan's Island e plantações antigas. Acredita-se que ele tenha tirado fotos usando um temporizador. O site também mencionava o Northwest Front, uma organização supremacista branca. Registros indicam que Ruth modificou o site horas antes do ataque na igreja em Charleston, demonstrando sua pressa. Além disso, foram encontrados outros manifestos e uma lista de igrejas e vítimas em seu veículo e cela na prisão. Esses documentos e o site de Ruth revelam suas crenças extremistas e seu desejo de disseminar o ódio racial. Eles fornecem um vislumbre da mente perturbada por trás desse terrível ataque. Dylann Roof adquiriu a arma usada no tiroteio através de uma loja de armas em West Columbia, usando dinheiro recebido em seu aniversário. O diretor do FBI, James Comey, reconheceu que houve falhas no sistema de verificação de antecedentes do FBI, permitindo que Roof comprasse a arma. Essa falha resultou em uma consequência trágica. Após uma batalha legal, foi decidido que as famílias das vítimas poderiam processar o governo federal por sua responsabilidade no caso. Em outubro de 2021, um acordo de 88 milhões de dólares foi alcançado, com o governo federal concordando em compensar as vítimas. No entanto, o acordo não implicou em uma admissão de culpa por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Uma semana antes do ataque, 2 amigos de Ruth tentaram esconder a arma depois que ele expressou sua intenção de cometer um massacre. No entanto, eles devolveram a arma a ele após uma preocupação com a liberdade condicional de um dos amigos. Essa tentativa de esconder a arma revela a negligência em relação ao comportamento perturbador de Ruth, e suas ações subsequentes resultaram em uma tragédia irreparável. Em 19 de junho de 2015, Ruth foi acusado de 9 homicídios e uma acusação relacionada à posse de arma de fogo durante a prática de um crime violento. Na audiência de fiança, as vítimas e seus familiares expressaram perdão a Ruth, enquanto a governadora Nikki Haley pediu a pena de morte para ele. O juiz estabeleceu uma fiança de $1 milhão para a acusação de posse de arma de fogo, mas negou fiança para as acusações de homicídio. Em julho de 2015, foi acusado de 3 novas acusações de tentativa de homicídio. Uma ordem temporária de silêncio foi emitida após a aparição de uma carta supostamente escrita por Ruth. Algumas restrições impostas pela ordem de silêncio foram relaxadas em outubro, permitindo a divulgação de transcrições e chamadas para o 911. O julgamento de Ruth no Tribunal Estadual foi agendado para julho de 2016. Ele foi ordenado a fornecer amostras de sua caligrafia para comparação. Em setembro de 2016, a procuradora Scarlett Wilson anunciou que buscaria a pena de morte para Ruth. Em abril de 2017, Ruth se declarou culpado de 9 acusações de homicídio no Tribunal Estadual e recebeu 9 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A procuradora afirmou que o acordo garantia que Ruth permanecesse na prisão caso sua sentença de morte federal fosse anulada. Em janeiro de 2020, foi divulgado que Dylann Roof estava apelando de sua sentença de morte. Seus advogados argumentaram que ele deveria ter tido um advogado nomeado para representá-lo durante a fase de pena do julgamento, pois sofria de doenças mentais. Em maio de 2021, seus advogados entraram com um processo de apelação, alegando que Roof estava desconectado da realidade e escondendo sua doença mental durante o julgamento. Em agosto de 2021, o Tribunal de Apelações do 4º Circuito rejeitou a apelação por unanimidade, mantendo a sentença de morte. Os juízes enfatizaram a gravidade dos crimes de Ruth e afirmaram que sua punição era justa. Em setembro de 2021, seus advogados recorreram da decisão, mas um tribunal federal se recusou a aceitar o caso, afirmando que a apelação deveria ser feita perante o Tribunal de Apelações completo. Em março de 2022, os advogados de Ruth solicitaram à Suprema Corte que resolvesse a disputa entre eles e seu cliente em relação à defesa de doença mental. No entanto, em outubro de 2022, a Suprema Corte se recusou a comentar sobre o caso, negando a apelação. Isso significa que a sentença de morte de Ruth foi mantida. E assim chegamos ao fim dessa história macabra. O caso de Dylann Roof nos trouxe a reflexão sobre os horrores que o ódio e a intolerância podem causar em nossa sociedade. Lembre-se de que é fundamental aprender com eventos como esse, para que possamos construir um mundo mais justo e inclusivo. A luta contra o preconceito e a violência é responsabilidade de todos nós.
Se você gostou desse conteúdo e deseja acompanhar mais histórias sobre crimes reais, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam se conscientizar sobre a importância de promover a paz e o respeito. Continuaremos trazendo informações e análises sobre casos que marcaram a história, buscando entender os motivos por trás desses atos e suas consequências para a sociedade. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima.